Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Nascimento, sou professora de artes, sou mestranda do programa de Arte e Cultura Visual na UFG, na FAV, e sou ilustradora. Se apresente, dona Alice. Bom, eu sou a professora Alice Fátima Martins, sou professora na FAV, da UFG, no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual e no programa de licenciatura em Artes Visuais, e estou aqui nesse diálogo extremamente interessante com a Iana. Pode ir lá, Iana. Então, vamos falar então sobre percorrer feiuras, modificando o olhar a partir do disforme, que é o nosso artigo. E, bom, esse artigo, ele parte da minha dissertação, que é intitulada Desenho Feio Mundo Torto. E aqui eu trago 3 recortes que pensam o feio na história da arte, o feio e as relações de poder, e o feio e a contemporaneidade. Eu divido esse artigo nesses 3 tópicos, mas antes de falar desses 3 momentos, eu acho importante pontuar de onde parte a inquietação que constrói os primeiros passos da minha pesquisa até chegar nesse artigo. Então, no meu último ano de estágio, na graduação de artes visuais, isso no final de 2018, eu pude acompanhar a produção artística de estudantes do 5º ano de uma escola municipal aqui de Goiânia, alunos com faixa etária entre 10 a 12 anos. E dentro das minhas observações e das minhas anotações do diário de campo, eu pude perceber falas recorrentes que se referem a frases vinculadas às expectativas de um traço, de um desenho perfeito, ou a idealização de produções com caráter mais realistas. Então, que frases seriam essas que eu pude perceber durante essas minhas anotações? Desenho não é para mim, eu não sei desenhar é muito difícil. O desenho que eu fiz não ficou igual à imagem que a professora trouxe para a sala de aula. Então, essas falas recorrentes me fizeram pensar no porquê as práticas de ensino referentes à ilustração, por exemplo, elas quase sempre se referem às práticas das belas artes, ao ensino mais tradicional. E também eu pude pensar como as imagens trabalhadas nessas aulas de desenho, elas são escolhidas pelos docentes de artes. E qual seria a formação desses docentes? Como esses docentes definem as escolhas que constroem os planos de aula? Então, a partir dessas diversas perguntas que surgiram, surge a pergunta que problematiza a minha pesquisa, que é como os docentes de artes podem desenvolver nessa disciplina atividades que também trabalhem com a possibilidade de acolher ou de protagonizar o desenho feio, o desenho marginal, o desenho disforme. Então, feita essa breve retrospectiva, eu volto então para esses 3 tópicos que definem o artigo, que é onde o feio floresce, o feio e as relações de poder, onde estão as contravisualidades, e os circuitos artísticos contemporâneos. E aí, nesse primeiro momento, eu contextualizo o feio a partir dos locais onde ele floresce, de forma bem introdutória, sustentando a minha fala a partir das afirmações de Eco em A História da Feiura, a partir das afirmações de Lino em O Feio como categoria estética, e eu também trago para esse artigo alguns recortes da fala do Rosenkranz em O Feio, em A Estética do Feio. Então, nesse momento, eu penso de onde surge o feio, de onde parte esse feio, o porquê esse conceito ele é apagado dentro das construções dos movimentos que compõem a história da arte. E aí, então, eu chego nesse segundo momento que penso o feio as relações de poder, olhando trazendo meu olhar para as contravisualidades a partir do direito de olhar de Misoef. Então, aqui, nesse segundo momento, eu penso as contravisualidades na história da arte a partir de um feio que ofusca o belo, e não a partir de um feio que existe apenas para enaltecer o belo, como diz o Rosenkranz na fala dele, a estética do feio, e como eu trago aqui na pesquisa, ou aqui nesse artigo, durante algumas afirmações sobre essa estética do feio, como esse feio se compõe ao lado do belo. E aí eu também falo na força das imagens marginais, que são imagens que têm autonomia em contrapor as imagens reais que formam as visualidades das quais o Misoef sempre fala.
Então, que imagens reais seriam essas e como essas imagens, como o feio contrapõe essa realidade ou essas imagens reais. E aí eu penso no feio que reafirma a sua existência a partir do direito de ser visto, ou seja, é um feio que supera os locais que lhe são destinados e ele vai além dos conceitos que o inferiorizam. Para então, eu chegar no último tópico desse artigo, que é o feio dentro dos circuitos contemporâneos, o feio nas explosões, dentro das explosões das redes, e o feio a partir de novos fazeres. Então, nesse momento, eu trago a afirmação, né, de que é bonito ser feio. E essa afirmação ela parte de artistas que eu tenho pesquisado e que eu tenho estudado no decorrer da pesquisa, artistas que trabalham com essa estética disforme, essa estética marginal, suja. E aqui eu trago um pouco do olhar desses artistas que se apropriam do feio para romper padrões visuais, e eles se apropriam desse feio de forma proposital, produzindo expressões propositalmente disformes, propositalmente sujas. Então, nesse momento, eu trago o olhar desses artistas para a minha pesquisa e para o artigo, pensando no feio nessas plataformas digitais, em como ele percorre todas essas plataformas. E é isso. Tem alguma contribuição para fazer, Alice? Claro, Ana. Eu queria ressaltar, né, que o seu trabalho começa a partir da experiência, da observação do que acontece na escola, e essa é uma discussão absolutamente fundamental, né, para o contexto da educação, do ensino de artes visuais, exatamente para problematizar esses padrões que vêm sendo repetidos e reiterados de forma ingênua, muitas vezes, e acrítica, né? Então, essa é uma discussão que tem que estar presente na formação dos professores, na formação inicial e continuada, mas também tem que estar presente na educação básica, né? E acho que essa triangulação é entre os professores, artistas contemporâneos que estão pensando isso, né? E a educação básica é uma triangulação que a gente tem que avançar mais com ela, né? E com essa discussão. Então, eu só queria reiterar a importância dessa discussão para o contexto da educação também, tanto quanto da crítica da arte e do ambiente das artes visuais. Viu? Então, é isso, gente. Espero poder conversar mais sobre esse tema na apresentação do evento. E é isso. Muito obrigada. Ficamos à disposição aí para, né, bater uma bola. Né? Obrigada, gente. Obrigada.